Aleluia. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Jesus está nesse lugar. Nós podemos desfrutar da sua presença, da sua graça e do seu amor. E ontem foi aniversário do nosso pastor. Ele está aqui entre nós, o Rev Davi, com vigor, com força, louvando a Deus junto conosco. Obrigado, Augusto. E que bom a gente estar na presença de Deus para celebrar a vida, celebrar a bondade de Deus. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Êxodo é fácil de achar, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 13. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O tema dessa noite é passando pelo deserto com Deus. Vamos falar? Pai, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Eu reconheço que sou barro, pó e cinza, e eu preciso da tua graça para falar para o teu povo. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar com o teu povo a tua palavra. Usa a minha vida, fala conosco. Eu já te dou a honra, a glória e o louvor no nome de Jesus. Senhoras e senhores, irmão, irmã, amigo e amiga que está nos visitando, o texto que a gente leu tem uma clara revelação do amor de Deus para com o ser humano e do amor de Deus para com o seu povo, o qual ele fez uma aliança no Antigo Testamento, o povo de Israel. O nascedouro do povo de Israel surge na figura de um homem que resolveu andar com Deus pela fé. Deus escolhe Abraão, conhecido como o pai da fé, para ele gerar e logo na sequência das gerações surgir e se consolidar a nação de Israel. Abraão foi casado com Sara, teve um filho chamado Isaque. Isaque casou-se com Rebeca, teve um filho chamado Jacó e Esaú. De Jacó ele casou com Raquel e teve 2 filhos, um deles se chamava José.
Na verdade, ele teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Mas se destaca no processo da revelação de Deus, José. José era um sonhador, e por causa dos seus sonhos, houve todo um processo pelo qual ele passou por tribulação, dificuldade, e foi parar no Egito. E a Bíblia diz que Deus era com José. José, ele se torna um dos maiores líderes que o mundo já teve e que o Egito já teve. E ele, no período de fome, foi o homem que Deus usou para preservar a nação de Israel, tendo Jacó como patriarca e tendo seus irmãos como aqueles que formariam as 12 tribos. E então José acolhe eles no Egito. A história diz que eles começam a crescer, o povo de Israel cresce. Se você pegar Gênesis capítulo 50, versículo 22 a 26, a Bíblia vai dizer que José viveu 110 anos. E ele, com 110 anos, profetizou que chegaria o tempo em que Deus iria visitar Israel e levar Israel para a terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E ele disse: quando acontecer isso, se lembre e leve os meus ossos daqui do Egito e transporta ele para a terra prometida. Tamanho era o zelo, tamanho era a fé e o amor de José por Deus, que ele liberou essa palavra profética. 430 anos então, o povo de Israel viveu como escravo no Egito. Depois de 430 anos, Deus levanta Moisés, e Moisés se torna o libertador de Israel. Deus usa Moisés para enviar 10 distintas pragas para abater Faraó, abater o Egito e o povo ser liberto. E quando o povo está sendo liberto, o texto que a gente leu diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse, para que porventura, vendo a guerra, o povo não se arrependa e torne para o Egito. Porém Deus fez passar pelo caminho do deserto. Aqui eu aprendo algumas lições. Primeiro, Deus faz seu povo passar pelo deserto, para o seu povo colocar o foco nele e não nas impossibilidades humanas. Deus faz o seu povo passar pelo deserto, para o seu povo colocar o foco nele e não nas impossibilidades humanas. Quando Deus tirou o povo do Egito, o caminho mais perto é para onde estavam os filisteus. Mas o povo de Israel era recém-livre e recém-escravo. Então eles não tinham uma mentalidade de guerra. Para não lidar com os filisteus, que era um povo de guerra, e se ter medo e voltar para o Egito, Deus faz eles caminhar pelo deserto. E caminhando pelo deserto, Deus ensina eles a colocar o foco em Deus. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, que o foco do povo vencedor, o foco do povo que vai tomar posse da terra prometida, o foco daqueles que querem triunfar, o foco daqueles que querem conquistar, tem que estar em Deus, o Todo-Poderoso. Segundo, Deus faz o seu povo passar pelo deserto, para o seu povo crescer integralmente em Deus. O povo passou pelo deserto, e diz a Bíblia que eles têm a experiência de ser conduzido por Deus na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. E com isso o povo de Israel, passando pelo deserto, estava sendo forjado, treinado, habilitado, capacitado a andar com Deus e experimentar a bondade de Deus. Ei, tem um crescimento para a gente, um crescimento espiritual, um crescimento psicológico, emocional, um crescimento missional, um crescimento relacional, um crescimento social. E eu quero lhe dizer que Deus tem crescimento para essa igreja.
Deus concedeu ao nosso pastor Davi a visão que esse ano é o ano da conquista. E nós queremos conquistar vidas, nós queremos conquistar almas, nós queremos crescer, nós queremos prosperar, nós queremos avançar. E nós temos a certeza que esse crescimento vem de Deus. Dito isso, que o foco deve estar em Deus, o crescimento vem de Deus, eu libero algumas palavras que você deve considerar. Primeiro, pessoas que passam pelo deserto com Deus valorizam o profético e honram as raízes em Deus. Vou repetir. Pessoas que passam pelo deserto com Deus valorizam o profético e honram as raízes em Deus. Olha o que diz a Bíblia, versículo 19: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito, filho de Israel, jurar solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Quando o povo de Israel está saindo do Egito, Moisés lembrou da palavra de José lá atrás, 430 anos antes de ser escravo. A palavra que José liberou: leva os meus ossos. A palavra profética se cumpriu. E Moisés lembra e pega os ossos de José e sai do Egito rumo à terra prometida. E a história nos mostra, a Bíblia nos confirma que Abraão, Isaac, Jacó, José é raízes do povo que Moisés estava liderando. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que Moisés nos ensina a valorizar o profético, palavras proféticas. Moisés nos ensina a valorizar as raízes em Deus. As nossas raízes em Deus, nós devemos honrar. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem suas raízes como povo de Deus em Cristo Jesus, nas Escrituras, nos profetas, nos apóstolos, nos pais da igreja, nos reformadores, nos avivalistas. As nossas raízes estão nesse povo que marcou a história bíblica e a história da humanidade. Por isso, olhando para as nossas raízes, nós devemos adorar, louvar, exaltar, bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Os apóstolos adoravam Jesus, tinham Jesus como centro. Os profetas profetizavam centralizado em Jesus. Os pais da igreja tinham Jesus como divino. Os reformadores resgatou o apego às Escrituras e o apego a Jesus Cristo. Os avivalistas conscientizaram a igreja que a igreja só é igreja porque Jesus é o cabeça. Por isso, a Jesus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Jesus é o nosso Galileu. Jesus é o pescador da Galileia. Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Jesus é o sol da justiça. Jesus é a lua que não mingua. Jesus, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia. Por isso, as nossas raízes têm Jesus como centro. Segundo, olhando para as nossas raízes, devemos nos fundamentar nas Escrituras. A Bíblia, a Escritura, a palavra de Deus,
é como o pão, mata a nossa fome de Deus. A palavra é como água, ela limpa-nos do pecado. A palavra é como bálsamo, ela cura as feridas da alma. A palavra é como a mina de tesouro, quem lê, medita e cava, encontra a pérola de grande valor. A palavra é como um farol, ilumina os nossos passos. Daí o salmista dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos encoraja, a palavra de Deus nos edifica, a palavra de Deus nos consola. Na idade das trevas, conhecida historicamente como idade das trevas, a igreja romana estava tão corrompida que o mundo passou a viver um tempo tenebroso. Deus levantou um reformador chamado Lutero e levantou um outro reformador chamado Calvino. Lutero e Calvino lutaram para as escrituras virem para a mão do povo, porque naquela época o nível de ignorância era tão grande que os sacerdotes romanos liam de costa para o povo em latim, justamente para o povo não entender nada, viver alienado. E eles praticavam toda sorte de coisas deturpadas das escrituras, como o movimento de simonia, a venda de terreno no céu, a venda de cargos eclesiásticos e tantas outras atrocidades. Lutero se juntou com Wittenberg da Alemanha, que tinha imprensa, e ele traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para a língua do alemão. E ele colocou na catedral de Wittenberg as 95 teses, dizendo que o povo tem salvação pela graça. Você imagina o que é uma revolução dessa, aonde o povo vendia, a igreja romana vendia terreno no céu, fazia tantas outras atrocidades. Aí surge um homem e diz: a salvação é de graça. Você imagina a revolução econômica, política, social, científica. Por isso a reforma trouxe um novo mundo, um avanço científico, um avanço político, um avanço econômico. Foi com a igreja cristã e com a reforma que surgiu as faculdades, as escolas, os hospitais. Deus liberando avanço para o seu povo. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Deus disse para o profeta Jeremias: eu velo pela minha palavra. Jesus, quando esteve aqui na terra, disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus disse para Josué, no capítulo 1, no versículo 8: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ei, quer ser bem-sucedido? Quer ver a mão de Deus agir na tua vida? Se apegue à palavra, leia a palavra, medite na palavra. E essa palavra meditar não é só ler, não. Essa palavra meditar é mergulhar, inferir, conferir, investigar. É como um boi que pega a comida, bota a língua para fora, pega a comida, bota a língua para dentro, traz para o estômago, bota a língua para fora de novo, pega a comida, bota para o estômago de novo, bota para fora de novo, bota para dentro de novo, fica degustando. Ah, meu irmão, quando um crente entende o valor da palavra e ele medita na palavra, ele desfruta do sabor do céu na terra. Por isso, o Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia.
Segundo, pessoas que passam pelo deserto com Deus valorizam a liderança e a direção de Deus. Pessoas que passam pelo deserto com Deus valorizam a liderança e a direção do próprio Deus. Olha o que diz o versículo 21. O Senhor ia diante deles, liderança de Deus, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Deus, o próprio Deus, Ele ia guiando o seu povo, Ele ia na frente do seu povo, numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. A coluna de nuvem aponta para Jesus, que é o nosso líder maior, e como nosso líder, Ele traz refrigério no meio do deserto. Ele, na coluna de fogo, aponta para Jesus. Como coluna de fogo, Jesus é aquele que nos aquece, Jesus é aquele que nos ilumina, Jesus é aquele que nos protege. Por isso, a coluna de nuvem e a coluna de fogo era próprio Deus se manifestando em uma teofania, apontando para a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a nossa coluna de fogo, Jesus é a nossa coluna de nuvem, aleluia. Durante a noite fazia muito frio, aí Deus vinha em uma coluna de fogo e aquecia o povo. Durante o dia fazia muito calor, aí Deus vinha em uma coluna de nuvem para refrigerar o povo. O que é que isso ensina para a gente, meu irmão? Primeiro, Deus lidera, direciona seu povo na coluna de nuvem, na coluna de fogo, para nos ensinar a importância do equilíbrio. Deus guiava o povo na nuvem e no fogo para nos ensinar a importância do equilíbrio. Durante a noite, além de fazer muito frio, tinha serpentes para matar os caminhantes no deserto. Então Deus vinha em uma coluna de fogo para aquecer o povo e livrar das serpentes. Durante o dia, muito calor, porque o deserto é lugar ermo, é lugar cáustico, é lugar árido, é lugar ensolarado, é lugar difícil. Aí Deus vinha em uma coluna de nuvem para refrigerar, porque Deus é o Deus do equilíbrio. Só para você entender, meu irmão, quando alguém está passando por uma situação emocional, psicologicamente abalado, uma depressão, se trata com uma terapia, se trata, se preciso for, com um psiquiatra, e não espiritualiza, dizendo, é demônio. Muitas vezes não tem nada a ver com demônio, tem a ver com a questão emocional que a pessoa está passando. E aí se trata com a terapia, com o psicólogo, com o psiquiatra, se preciso for, toma um medicamento, ou se trata no aconselhamento pastoral. Por outro lado, se a pessoa está vivendo oprimida por demônios, se a pessoa está sendo perturbada por espíritos malignos, não adianta fazer terapia. Aí, só intervenção de Deus. Porque Deus expulsa qualquer espírito maligno e abate qualquer principado. Quem entendeu, diga amém. Vou lhe dar outro exemplo. Como Deus é o Deus do equilíbrio. Um polo é a teologia da prosperidade, que apregoa que crente não passa por luta, não passa por prova, não passa por dificuldade. Crente não fica nem doente. A teologia da prosperidade. Meu irmão, eu conheço gente piedosa, cheia de Deus,
está passando por luta, que passou por enfermidade, que está passando por enfermidade. Eu conheço gente cheia de Deus, enfrentando contratempo. Por outro lado, um lado é a teologia da prosperidade. Por outro lado, a teologia da mediocridade. São os que apregoam que os dons cessaram, que Deus não faz mais milagre, que Deus não opera mais. Eu não estou nem em um polo e nem em outro. Eu creio na teologia da providência. Eu creio no Jeová Jireh, o Deus que provê. Eu creio no Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu creio no Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Eu creio no Deus Jeová Shalom, que é a nossa paz. E paz para o judeu não é estar sentado numa rede tomando água de coco e tudo tranquilo. Paz para o judeu é guerra, é tribulação, é dificuldade, mas tem Shalom. Nada partido, nada quebrado, nada incompleto. O Shalom é a plenitude de Deus para o seu povo. Eu creio na teologia da providência. Tem deserto, Geórgia? Tem. Tem dificuldade no deserto, Geórgia? Tem. Tem tribulação no deserto, Geórgia? Tem. Mas no deserto ele faz maná cair do céu. Já imaginou, meu irmão? Você está no céu, não tem restaurante, não tem nada, caindo fraldinha, picanha, carne do sol na sua mesa. Você já imaginou, meu irmão? Claro que lá a Bíblia diz que era o maná, é outra coisa. Mas a Bíblia fala que água brotou da rocha, sapato cresceu no pé, roupa não ficou velha, porque Deus é o Deus da providência. Ei, eu quero dizer para você, se você está aqui passando por luta, passando por prova, passando por dificuldade, se você está aqui enfrentando o deserto, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jeová Jireh, Deus vai prover a sua necessidade em nome de Jesus. Nós temos que crer nesse Deus, meu irmão. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ele é o mesmo, ele não muda. Por isso, a direção e a liderança de Deus dá para o seu povo segurança. Como Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante os meus adversários. Unge a minha cabeça com teu óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ei, meu irmão, pode ter certeza, na caminhada com Jesus não vai faltar nem bondade e nem misericórdia. Você pode ter certeza. E o bom é que a misericórdia sempre acorda primeiro do que a gente. Quando você acorda e abre o olho, a misericórdia já está acordada. É o que a Bíblia diz em Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam cada manhã. Aleluia. Terceiro, pessoas que passam pelo deserto com Deus valorizam a presença e a fidelidade de Deus. Vou repetir, é muito importante o que eu estou falando. Pessoas que passam pelo deserto com Deus valorizam a presença e a fidelidade de Deus. Olha o que diz o versículo 22.
Olha o que Deus está dizendo: nunca, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Isso é forte. Deus se revela pelos atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Ele compartilha com a igreja e com o ser humano. Os atributos incomunicáveis de Deus pertencem só a Ele. Por exemplo, só Deus é onisciente, sabe tudo. Só Deus é onipotente, tem todo o poder. Só Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. São atributos incomunicáveis que só Deus tem. Ele sabe tudo de todos, em todo tempo e um só tempo. Ele não conhece a expressão não posso, não dá, não consigo, não sei, não faço, porque para Ele tudo é possível. Só Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora Ele está no trono de glória no céu, mas Ele é tão grande que Ele está aqui entre nós. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, e por causa da sua presença, Ele capacita o seu povo passar pelo deserto para chegar na terra prometida. Ei, meu irmão, na fome, Deus é pão. Na sede, Deus é água. No cansaço, Deus é descanso. Na tribulação, Deus é consolo. Na guerra, Deus é a paz. Na luta, Deus é a vitória. Na doença, Deus é a saúde. No desespero, Deus é a esperança. Por isso nós podemos confiar no Senhor, no Deus eterno, em todo o tempo. A presença de Deus na coluna de fogo e de nuvem nos capacita a enfrentar o que for. Nos capacita nos momentos difíceis. Nos capacita no deserto. Nos capacita na tribulação. Ei, Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: nunca você vai viver só. Se tu tem Jesus, nunca você vai estar só. Olha o que o texto diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu faço ponte com Mateus 28:20, quando Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. João 14:16, Jesus, ele está vendo e prevendo sua morte, sua ressurreição e sua volta para o céu. Ele diz: eu vos darei outro consolador, que é a mesma essência, e ele estará para sempre com vocês. Meu irmão, minha irmã, quem tem Jesus tem a companhia do divino em todo o tempo. Você nunca vai estar só. Você nunca vai estar só, porque a palavra garante, Jesus garante: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Baixe sua cabeça, por gentileza. Pensa um pouco. Você veio aqui nessa noite e Deus falou com você para você valorizar as Escrituras, Cristo, para você se submeter à liderança de Deus, do Espírito Santo, à direção dele, e para você compreender que você nunca vai estar só. E você que está aqui pela primeira vez,
ou já veio outras vezes e diz: eu quero ir para o céu, eu quero esse Deus, eu quero o perdão desse Deus, eu quero o amor desse Deus, o que é que eu preciso fazer? Jesus já fez tudo por mim e por você. Você só precisa crer e se arrepender dos seus pecados. E se você crer, Deus vai lhe abraçar e lhe conceder perdão e salvação no nome de Jesus. Se você quer ter essa experiência de ter o perdão e o amor de Deus, dê um sinal levantando sua mão. Eu quero orar por você. Alguém? Dê um sinal. Alguém que se afastou e quer se reconciliar, levante a mão. Eu quero orar por você. Deus abençoe sua vida, jovem. Há mais alguém? Levante a mão. Eu quero orar por você. Há mais alguém? Levante a mão que quer se reconciliar ou entregar a vida a Cristo Jesus. Aleluia. Você que levantou a mão, Deus, Ele tem um plano com você, meu amigo. Você pode se colocar de pé aí onde você está? Você que levantou a mão, Deus tem um plano de amor e de bondade com você. Deus te ama. E Ele tem o melhor para você. Amém? Irmãos, quantos querem a coluna de fogo e a coluna de nuvem? Eu quero na minha vida. Eu quero me submeter a essa liderança no nome de Jesus. Heve, por favor, Heve. Fica em pé, irmãos, vamos orar. Quem está próximo aí àquelas pessoas que levantaram as suas mãos, encosta aí. Quem está próximo, encosta aí, vamos orar junto. Eu não sei quem foram as pessoas, mas você que sabe aí, mas encoste mesmo. Vá, mostre que você está feliz com estas pessoas, pela conversão delas, pelo retorno delas à casa do Pai. Vamos orar ao Senhor agora, vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor. A graça foi manifestada através da palavra, a graça é manifestada também através da comunhão dos santos. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti pelo Teu cuidado, e porque a Tua graça também ela se manifesta quando o Seu povo está reunido, e nós podemos sentir neste lugar, neste culto, o cheiro agradável do Espírito Santo do Senhor. Na nossa adoração há um sentimento, ó Deus, de que o Senhor está aqui nesse lugar conosco. Há um doce Espírito aqui, e este é o Espírito do Senhor. Queremos entregar estas vidas nas Tuas mãos. O Senhor é quem sabe as necessidades de cada uma delas. É o Senhor quem sabe o que se passa no interior delas. E por isso nós, como igreja, pedimos que o Senhor também perdoe os pecados de cada um delas. Pedimos que o Senhor sopre o Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, e faça aquela mudança do novo nascimento. Nós oramos um pelos outros. Está aqui Tua igreja agora, ó Deus, intercedendo uns pelos outros, porque nós cremos que é assim também que o Senhor abençoa a Tua igreja, o Teu povo aqui nessa terra. Louvado seja o Teu santo e precioso nome e o nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, vamos receber a bênção do Senhor. Depois você vai se assentar para eu dar alguns avisos e a gente assim encerrar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, consolo do Espírito Santo, sejam derramados de forma abundante sobre cada alma aqui presente e sobre a igreja do Senhor nos 4 cantos dessa terra, não somente hoje, mas para sempre até a volta do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode ser.